do Delta 1, a cidade fantasma abandonada por todos os moradores devido a uma maldição. Existem muitos lugares na Terra que são considerados amaldiçoados por um motivo ou outro e quase sempre, suas histórias se afogam nas brumas do tempo, por isso mais parecem lendas. Mas, como dizem, toda lenda não se baseia em um lugar vazio, deve haver fatos. Isso aconteceu no caso da maldição da cidade americana de Dudeltal. No noroeste americano, entre colinas e florestas densas, encontra-se o que resta de uma pequena cidade perdida no tempo. Quase nada resta dos edifícios de lá. No entanto, as pessoas continuam guardando histórias sombrias sobre esse lugar em sua memória. De acordo com as crônicas, Dudeltal foi fundada em 1738 por um fazendeiro chamado Thomas Griffiths. Ele escolheu este lugar por causa de seu isolamento e belas colinas cobertas de florestas. Logo chegaram várias outras famílias, que também buscavam paz e sossego. Por causa da abundância de corujas, cujos pios de vez em quando atravessavam as colinas e vales arborizados, a princípio, o assentamento foi chamado de Osbury, que pode ser traduzido como o lugar onde as corujas se escondem. Os primeiros membros da família Dudel a se fixar neste lugar chegaram em 1747. Eles eram Abiel e Barzillai, veteranos das guerras francesa e indiana. Mais tarde, Gideon, Martin e Obia se juntaram a eles, todos compartilhando o mesmo sobrenome, mas não se sabe ao certo se eram todos parentes. Por causa do tamanho e diligência da família, foi o sobrenome Dudel que deu nome à cidade. Desde a década de 1750, ela passou a ser chamada de Dudeltal. Segundo dizem, os Dudels trouxeram não apenas seus parentes para esses lugares, mas também uma velha maldição familiar que os seguiu da Inglaterra. Tudo começou com o fato de que seu ancestral, Edmund Dudel, foi executado por ordem do rei Henrique VII, por traição, em 1510. Antes de sua morte, Edmund Dudel caiu em um estado semilouco, começando a falar em línguas desconhecidas e gritando histericamente, por isso seus parentes decidiram que ele e sua família estavam amaldiçoados. Nos primeiros anos de existência da cidade, os habitantes de Dudeltal dedicavam-se principalmente à agricultura, cultivando linho, trigo e milho. Ao mesmo tempo, eles dependiam muito de cidades vizinhas, porque no novo assentamento não havia igreja, nem cemitério. Em pouco tempo, os habitantes de Dudeltal começaram a perceber que vários infortúnios aconteciam com eles de vez em quando, como a quebra de safra, morte de gado ou mortes misteriosas de pessoas. O próprio Abiel Dudel morreu no auge de sua vida em 1759, e sua esposa morreu uma semana depois. A família de Nathaniel Carter se estabeleceu em sua casa, e 4 anos depois, o lugar foi invadido por ladrões e Nathaniel perdeu tudo. Estes são apenas alguns exemplos de uma série de incidentes misteriosos, muitos dos quais terminaram em morte. Uma das histórias mais famosas conta que uma mulher chamada Mary Greeley, esposa do candidato presidencial Horace Greeley, chegou a Dudeltal em 1872 e logo cometeu suicídio. Um ano depois, o herói da Guerra Revolucionária, General Herman Swift, que morava lá, enlouqueceu depois que sua esposa foi atingida por um raio enquanto ela estava na varanda de sua casa. Em 1874, toda uma família de 7 pessoas morreu, e ninguém soube explicar o motivo. Depois de 3 anos, 2 meninos desapareceram na cidade, e quando seus pais foram procurar por eles, sua casa pegou fogo. Se somarmos aqui os muitos outros infortúnios que aconteciam aos habitantes de Dudeltal quase todos os dias, até os céticos já estavam prontos para acreditar que uma maldição caía sobre a cidade. As pessoas começaram a se dispersar em todas as direções e no ano de 1900, a cidade estava completamente abandonada. Os historiadores, claro, não acreditam na existência de uma maldição e explicam tudo de forma mais prosaica.
As pessoas sucumbiram ao pânico em massa que surgiu devido a várias coincidências aleatórias e simplesmente se dispersaram. Segundo várias estimativas, viviam ali de 200 a 300 pessoas. Outra explicação para o desaparecimento da cidade pode ser a terra infértil nas colinas, que não era adequada para a agricultura, e a má qualidade da água. Acontece que a água do córrego local tem um teor de chumbo muito alto, muito acima do normal. Isso, aliás, poderia muito bem ter causado várias mortes ou insanidade. Em 1924, uma empresa de investimentos de Nova York comprou o terreno onde ficava a cidade e proibiu qualquer pessoa de entrar em seu território. Claro, isso não impede as multidões de amantes de lendas e caçadores de fantasmas que vêm de toda a América para lá. Ao mesmo tempo, não há absolutamente nada para se olhar, literalmente não sobrou nada de Dudeltal. No entanto, as pessoas que visitam esses lugares afirmam que sombras estranhas podem ser vistas entre as árvores e se você ouvir com atenção, às vezes poderá distinguir vozes quase inaudíveis vindas de algum lugar debaixo do chão.